Ir ao consultório médico é assustador. A terminologia médica é confusa. O Dr. Shiv Rao, fundador da Bridge, encontrou uma solução inovadora para essa ansiedade, esses problemas. Ao mesmo tempo em que aborda o problema do esgotamento dos médicos, que afeta a maioria dos grandes prestadores de serviços de saúde. Nesta entrevista, conversamos sobre a empresa dele, A-Bridge, como eles usam computação ambiente e processamento de linguagem natural para entender e anotar as consultas com seu médico. Conversa fascinante com uma empresa em rápido crescimento que já arrecadou dezenas de milhões de dólares. Acompanhe. O que é a A-Bridge e qual é o principal produto que vocês estão desenvolvendo? A A-Bridge utiliza aprendizado de máquina para resumir e estruturar conversas médicas, melhorando a experiência no atendimento. E, na verdade, a empresa é baseada na tese de que, quando você pensa sobre isso, a área da saúde é realmente movida por conversas como esta. As pessoas, sejam médicos, sejam enfermeiros, mas os profissionais estão conversando com as pessoas, estão fazendo isso cada vez mais por telemedicina, por vídeo. Eles também conversam por telefone. Eles também sempre terão conversas presenciais. E nós temos desenvolvido tecnologia que pode fazer parte dessas conversas de forma ambiente, sem palavras de ativação, sem ei, faça isso, ei, aquilo, sem nenhum tipo de frase de comando. Apenas estar presente em segundo plano nessas conversas sem interferir. E então criar um resumo que possa ajudar todos os envolvidos. E as pessoas mais importantes, na nossa opinião, na área da saúde, são os pacientes em primeiro lugar, mas também a equipe de cuidados que os acompanha. E pelo que vi nas demonstrações, isso funciona assim. Alguém abre um aplicativo no celular e, em segundo plano, uma vez que o aplicativo está aberto, ele escuta a conversa entre o paciente e o médico. E uma das nuances que as pessoas percebem é que você fica totalmente atento, é a sua saúde em jogo. E mesmo assim, podem haver termos, podem haver palavras que simplesmente não são entendidas. E um ótimo médico vai explicar isso para o seu nível de entendimento, mas ainda assim pode haver a explicação do que é um medicamento ou a definição técnica de uma condição que tem uma natureza complexa que algumas pessoas não vão necessariamente compreender. Sim, com certeza. Acho que todos nós, como pessoas, conseguimos nos identificar com esse problema, que é tão difícil lembrar, quanto mais entender e seguir o que foi discutido nessas conversas médicas. E há pesquisas muito boas que mostram que as pessoas esquecem até 80% do que ouviram em conversas médicas. E, ao mesmo tempo, como cardiologista, eu consigo me identificar com o outro lado da história, que é que, como profissional, esquecemos os detalhes das conversas que tivemos com os pacientes. E, enquanto vou de uma sala para outra quando estou na clínica, geralmente tenho um pedaço de papel onde faço algumas anotações rápidas. E então, no final do dia, estou revisando todos esses pedaços de papel com anotações rápidas e tentando decifrar. Estou tentando ouvir, reviver as conversas que tive mais cedo no dia para poder documentá-las com precisão no prontuário médico, de modo que outros profissionais de saúde possam rapidamente entender o plano de cuidados discutido com o paciente, mas também de modo a auxiliar nos usos de faturamento e codificação, considerando a receita administrativa do sistema. Mas também de uma forma que, quando o paciente realmente vir esse resumo, ele faça sentido para ele. Ele vai conseguir imediatamente associar isso ou se lembrar dos detalhes do que conversamos. E, em termos de continuar gerando valor, assim podemos ver claramente se o entendimento do que o médico diagnosticou ou o entendimento dos sintomas que foram discutidos, manifestados ou relatados pelo paciente, isso vai levar a melhores resultados de saúde. Mas isso também é um negócio. E outra parte da história, eu já vi essas pesquisas, você provavelmente está muito mais familiarizado com elas. Da parte do trabalho que o médico mais detesta, ou que é a mais difícil de realmente superar, é o trabalho maçante. Trabalho administrativo, manter os prontuários médicos atualizados, garantir que a descrição da prescrição feita esteja correta, de acordo com os códigos que a seguradora impõe para esse tipo de atendimento médico ao paciente. E de qualquer forma, reduzir essa carga, o que parece que a A-Bridge poderia fazer é uma grande vitória na execução diária do negócio da saúde. É isso mesmo. Isso é uma experiência devastadora para os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, no final do dia, depois do jantar, ter que entrar no prontuário médico e escrever essas anotações. E não são só as anotações, mas tudo o que vem depois delas também. Todo esse trabalho burocrático causa um nível incrível de esgotamento.
Antigamente, quando falávamos sobre esgotamento, o sistema geralmente dizia: vamos nos antecipar a isso. E eu acho que, neste momento, isso parece uma crise de saúde pública. Nos sistemas hospitalares, qualquer pessoa que presta cuidados enfrenta grande dificuldade para reter profissionais de saúde, meio que otimizando sua produtividade, otimizando seu impacto, ampliando seu alcance para atender ao volume de demanda, a quantidade de pessoas que realmente precisam de cuidados. Buscar formas de usar a tecnologia para apoiar profissionais de saúde, não só em tarefas administrativas, mas também de forma mais ambiciosa. Criar tecnologia que amplie suas melhores intenções e permita estar presente para os pacientes, mesmo à distância. Foi com isso que começamos esta empresa, com essa ambição de realmente melhorar a experiência de prestação de cuidados para todos os envolvidos. Sim, vamos falar sobre a tecnologia que torna isso possível. Então, as pessoas de alguma forma estão cientes de computação ambiente e processamento de linguagem natural no que diz respeito às tecnologias com as quais elas interagem. Talvez tenham uma Amazon Alexa ou já tenham falado com a Siri, então sabem que um computador entende, de certa forma, a fala. Mas dizer para a Alexa que eu quero comprar outro baralho de cartas ou pedir para a Siri abrir o nome específico do aplicativo que eu preciso é um problema bem diferente de documentar com precisão a terminologia médica complexa. Isso pode ser usado tanto em uma reunião com o paciente quanto como parte das recomendações do médico para prescrições e outros tipos de anotações médicas que seriam usadas naquele caso de seguro. Sim, com certeza. É um problema diferente. Acho que vivemos um momento realmente empolgante. Acho que em aprendizado de máquina, o que a IA para a saúde alcança hoje é muito diferente do que era possível há alguns anos, graças às arquiteturas e ao deep learning mais avançados. O que fazemos começa com a missão da empresa de melhorar a experiência e ajudar as pessoas a se conectarem de verdade. Ficamos em segundo plano de forma totalmente passiva. Não há comandos como faça isso ou palavras de ativação para lembrar, diferente do exemplo da Siri que você citou. E isso também eleva o nível de dificuldade em relação ao que a tecnologia precisa realizar. Porque o que a tecnologia precisa fazer é entender tudo o que o paciente disse, tudo o que o profissional disse e, de certa forma, prever se o que foi dito deve ou não entrar em uma anotação. Moramos em Pittsburgh. Na clínica, geralmente passo os primeiros 15 minutos conversando com os pacientes sobre os Steelers, o tempo ou outro assunto. Você pode conversar 30 minutos com alguém, mas talvez só 5 minutos contenham informações relevantes para a anotação. Talvez 25 minutos tenham sido sobre famílias, Steelers, tempo, vai saber. Buscar uma forma de criar um sistema que preveja com precisão onde estavam as informações relevantes na conversa. E então, não apenas condensar ou resumir a conversa de 30 minutos para 5 minutos de informações relevantes, mas também classificar tudo o que dissemos nas diferentes partes de uma anotação que os profissionais de saúde escrevem. E os profissionais de saúde escrevem anotações de uma forma arquetípica, seja nos Estados Unidos ou mesmo quando você pensa no mercado internacional. Todos nós escrevemos anotações de uma maneira arquetípica que algumas pessoas chamam de estrutura de nota SWOT. O S significa subjetivo, que é como a história do paciente. Objetivo, que talvez seja um exame físico que você fez, que talvez não seja falado. Então não é algo em que focamos do ponto de vista da automação. Mas então há o plano de cuidados ou a avaliação e plano, então SOP. Então, o que a tecnologia precisa fazer é prever, que tipo de informação era essa? Era um plano de cuidados? Isso estava relacionado a alergias, que talvez vá para aquela seção da história do paciente? Isso estava relacionado, por exemplo, ao histórico social? Era algo relacionado ao uso de tabaco? Isso deve ir para a sua própria seção. Então existem todas essas subseções e a tecnologia precisa classificar cada fala e encaixá-las nas diferentes seções. Mas aí vem a última parte e o último desafio que eu acho que, de certa forma, é o mais empolgante e o mais inspirador do que já fazemos hoje, que é resumir. E isso está nesse espaço generativo da IA, onde vemos tantas manchetes todos os dias. Estamos vendo manchetes nos últimos dias sobre Jasper, por exemplo, e o GPT-3, sobre o qual já ouvimos tanto. E tem o DALL-E, sabe, o Imogen do Google. Existem tantas tecnologias generativas agora que podem criar
onde você pede para uma máquina realmente criar imagens a partir de textos. Ou, sabe, no nosso caso, resumir diálogos, resumir conversas em um formato específico. E para nós, o que era realmente importante quando começamos a empresa, sabendo qual era o objetivo final que queríamos alcançar, era que esse formato corresponde a todo o valor que poderíamos criar, não só para os profissionais de saúde, mas também para as pessoas. Porque, quando você pensa sobre isso, qual é a primeira coisa que os pacientes e suas famílias perguntam uns aos outros quando saem do consultório de um médico ou de uma enfermeira? E acho que todos nós podemos nos identificar com isso. É tipo, o que eles acabaram de dizer, o que devemos fazer e agora? Para quem devemos ligar? E isso é o plano de cuidados. Há uma sobreposição entre as pessoas mais importantes da saúde para quem buscamos soluções de longo prazo. Estou te entrevistando em um dia muito interessante. Meu pai é engenheiro e ele foi à consulta médica com minha filha esta manhã porque a vovó e o vovô assumiram isso enquanto eu estava trabalhando. E eu recebi tudo item por item. Tipo, isso foi o que o médico disse, esse é o medicamento. E ele é assim por natureza, meio que um caso extremo. Mas a realidade é que a maioria das pessoas, mesmo só na parte de receber as informações e fazer anotações, mesmo que sejam pessoas que adotam cedo as novidades, existe uma certa perda nas informações que são transmitidas. O potencial de valor é realmente interessante. Quero voltar ao modelo de negócios novamente e como uma empresa como a Abridge realmente pensa em escalar a receita. Acredito que podemos perceber, além do aspecto econômico, que melhores resultados para os pacientes e menos perda de informações médicas importantes trazem benefícios para a sociedade. Mas em termos do negócio que você está construindo, quem é o comprador? Qual é o modelo de negócios que sustenta a capacidade da sua equipe de desenvolver essa tecnologia? Eu diria que qualquer pessoa que esteja prestando cuidados de qualquer forma pode se beneficiar dessa tecnologia ao enfrentar um dos maiores desafios atualmente, que é essa crise de saúde pública. É sobre eficiência, é sobre esgotamento, é sobre experiências, não só para os profissionais, mas também para seus pacientes. E assim, temos uma tecnologia que é flexível, que pode ser incorporada como uma API em um call center, que pode ser integrada em uma conversa de telemedicina, que também pode ser usada como um aplicativo, seja o médico trazendo isso, e você já conhece o aplicativo do paciente, pode ser trazido para uma conversa presencial. Então, do ponto de vista de go-to-market, quando você pensa nas conversas que estão acontecendo, há mais de 2 bilhões de conversas relacionadas à saúde todos os anos, só nos Estados Unidos. Só nos Estados Unidos. A área da saúde é realmente movida por isso. É movida pelo diálogo. Então, quando pensamos nesses pontos problemáticos, acho que pensamos em sistemas prestadores de saúde, como hospitais, e como podemos integrar isso a todas as conversas que estão acontecendo, seja colocando o aplicativo nas mãos dos médicos, seja integrando a telemedicina ou aos call centers. Mas então eu acho que existe a questão da eficiência nessa história. Estamos ajudando as pessoas a lembrarem melhor, entenderem e depois seguirem em frente em relação à documentação que elas precisam fazer sobre a conversa. Mas então eu acho que você também meio que mencionou aquela história aspiracional de melhorar os resultados, que absolutamente um jogo de longo prazo. Toda empresa alega querer melhorar resultados, mas para realmente fazer isso e comprovar de forma rigorosa, são necessários ensaios clínicos e grande volume. Com certeza, acredito que com o tempo queremos mostrar que ao integrar essa tecnologia à conversa, as experiências melhoram. Mas também que essa experiência aprimorada pode realmente levar a uma melhor qualidade das conversas. O que pode levar a uma melhor prestação de cuidados, o que pode resultar em uma melhor compreensão por parte do paciente também, o que significa que isso deve levar a mais adesão. Se isso aumentar a adesão, os resultados virão. A questão dos resultados é de longo prazo, diferente da atual narrativa de eficiência e esgotamento. Acho que essa narrativa é profunda. Abordá-la deve nos preparar para contar a história mais ampla. Uma das coisas mais importantes, que é uma prática básica de negócios, independentemente do setor, é encontrar o ponto de maior impacto. Muita gente usa analogias como 80-20 para perguntar o que realmente faz diferença. E isso pode ser o caso de uso real ou a aplicação que o paciente ou o comprador realmente deseja. E outra coisa pode ser, como você realmente consegue ter mais força para ganhar participação de mercado e aumentar a receita?
E o que eu percebo, conforme penso mais sobre o negócio que você está construindo, é que você tem essas duas alavancas realmente interessantes para, potencialmente, quase, eu não diria necessariamente começar do zero, mas tipo, forçar o seu caminho até eventualmente se tornar um aplicativo de consumo amplamente utilizado, que é, antes de tudo, se você for uma API que está incorporada dentro de alguma outra plataforma de software, somos a plataforma de vídeo de telemedicina para hospitais. Nós somos o mecanismo ou software de call center que gerencia essas ligações para algum grande sistema de saúde. Se eles integram a Bridge ou tecnologia ali, você fica praticamente na linha de frente, amparado pela estrutura deles e por toda a estratégia comercial deles para o mercado corporativo. Se você conseguir vender uma ponte direto para o sistema de saúde e fazer com que os médicos a usem como um aplicativo voltado aos médicos que você articulou e construiu, então você pode imaginar, e eu sei disso mais uma vez, por experiência própria. Se o sistema de saúde disser que você precisa desse software para se reunir e pedir para tê-lo pronto antes da ligação, você fará isso. Talvez não com uma conformidade perfeita, mas em um nível relativamente alto. Sim, com certeza. Parte disso, eu acho, é que o que a tecnologia está fazendo é pegar algo como uma conversa muito longa e destilar, resumir e extrair a essência de uma forma e em um formato que possa ajudar todos os envolvidos. E então eu acho que também existe essa ideia de, será que isso, construir uma tecnologia ambiente que realmente possa criar uma conexão melhor, você constrói essa ponte, preenche essa lacuna de entendimento, entre os dois lados, profissionais e seus pacientes, ambos os lados. Os médicos se lembrando melhor da história de seus pacientes, e do outro lado, os pacientes lembrando melhor das decisões compartilhadas, dos planos de cuidado acordados e das recomendações. Então, e por último, claro, Pittsburgh, a cidade das pontes. Acho que a forma como estruturamos a empresa desde o início, no nosso primeiro pitch deck para a Union Square Ventures, o último slide era algo como, imagine o futuro, onde, como você estava dizendo, onde profissionais estão trazendo isso, o que então espalha isso entre os pacientes, que por sua vez espalham isso entre seus profissionais, outros profissionais, a equipe de cuidados ampliada, mas também com os membros da família, e então isso chega aos profissionais deles. E aí você começa a ver isso realmente crescer de forma viral. E isso é algo bastante inédito na área da saúde, esse tipo de crescimento realmente ser desbloqueado. Acreditamos fortemente que podemos desbloquear isso para esses grupos de usuários finais. Então, quando começamos, reconhecemos que grande parte desse trabalho centrado em aprendizado de máquina seria pesquisa de tecnologia avançada, com P maiúsculo e D minúsculo nos primeiros anos. Ainda assim, captamos recursos para reunir um grande conjunto de dados e passamos anos anotando e reanotando para desenvolver modelos capazes de criar as experiências de usuário que buscávamos. Durante essa P&D, em julho de 2019, lançamos o aplicativo gratuito para o consumidor. Com esse app gratuito para o consumidor, acreditávamos que não era preciso esperar pela P&D para gerar valor, principalmente para o paciente, pois nada igual existia no mercado. E só para reforçar isso, na primeira vez que vi e entendi o caso de uso, foi um verdadeiro momento de estalo para mim. Eu vi o valor imediatamente e não consigo nem pensar em nada que seja parecido com o que eu vi. Já vi outros, como você disse, os generativos, onde dou palavras descritivas e surge uma obra de arte ou texto. Isso não é a mesma coisa que algo que está entendendo e compreendendo a terminologia médica ali, ao vivo, como você disse, de forma ambiental. Totalmente. Exatamente. E esse aplicativo para o consumidor que mais de 200 mil pessoas já usaram, esse app é como uma versão turbinada de um... É uma solução que eu acho que decodifica a conversa. Ele traduz o jargão, ele pode extrair os principais pontos e depois realmente te lembrar em uma semana ou em 2 semanas sobre esses pontos. Ei, lembra quando te falaram para começar o remédio? Você realmente deveria seguir essa orientação. Isso os ajuda a seguir essas orientações. E ainda não é o P&D super avançado que temos feito o tempo todo do lado do provedor para realmente resumir essa nota no estilo e formato que o mercado corporativo exige. Nos últimos 6 a 8 meses, a empresa mudou porque a tecnologia já está pronta do lado do provedor.
temos testado, colocado em prática e usado. Então, todo esse trabalho meio que culminou em um momento agora em que podemos contar os dois lados da história. E onde estamos, do ponto de vista de go-to-market e de receita, é focado no segmento enterprise. Porque isso é, como você disse, você precisa encontrar o seu nicho. E onde está a alavanca de maior impacto, a melhor oportunidade, a mais relevante e mais fácil de aproveitar? E está absolutamente do lado do burnout, com a falta de pessoal que os profissionais de saúde, os prestadores, estão enfrentando com suas equipes. Acho que agora é assim. Profissionais, usem isso. Vamos livrar vocês do trabalho burocrático que pesa à noite. Também há a chance de ter uma conversa melhor, focar no paciente, o que já deveria melhorar a qualidade do cuidado oferecido. Mas também levar esse plano de cuidado ao paciente, usando nossa tecnologia para ajudá-los a lembrar, entender e seguir as orientações. E quando eu olho externamente para o que alguns sistemas de saúde estão tentando fazer, eles estão tentando, à medida que crescem, ser, não quero dizer tudo para todos, mas ocupar o máximo de espaços possível. Eles querem potencialmente atuar na farmácia, vão atuar na cirurgia, vão atuar na atenção primária, vão atuar em todas essas diferentes partes da sua vida para controlar todo esse ciclo de vida da saúde, o que realmente traz valor para o paciente, mas tem um custo de estrutura física enorme. Você precisa de médicos presenciais, talvez seja em um negócio de telemedicina, mas você precisa deles presentes. Você precisa desses hospitais enormes, salas de emergência e todo esse equipamento. Realmente, quando você pensa em começar com essa utilidade de conseguir entender essa terminologia e depois usar isso como uma porta de entrada, para realmente, da mesma forma, expandir todas as diferentes partes da experiência de saúde. Onde você está em contato com o médico, você está em contato com algum tipo de interface, potencialmente com o seguro, o atendimento e a interface do paciente. É um tipo semelhante de plataforma universal que torna esse modelo de negócio realmente atraente para um investidor de capital de risco. Ao ouvir sobre o efeito flywheel que você explicou, é quando, teoricamente, os olhos deles brilham. Sim, com certeza. Acho que além do flywheel que comentamos, há também o efeito de rede de dados. Então, poder lançar um aplicativo para o consumidor nos dá a capacidade, com uma política de privacidade, que nos permite pedir permissão para desidentificar os dados, e então treinar os modelos com esses dados para melhorar os mesmos modelos de aprendizado de máquinas subjacentes que podem aprimorar a experiência para todos os envolvidos. Pacientes, como consumidores, ajudaram a criar a solução para seus médicos, o que considero paradoxalmente profundo. Há uma ótima citação na tecnologia em saúde sobre os pacientes serem o recurso mais subutilizado. O sistema ainda não achou como incluí-los de fato, talvez pelas estruturas de poder ou pela assimetria na saúde e na experiência de prestação de serviços. Mas se estivéssemos realmente projetando um sistema com a pessoa no centro, haveria tantas maneiras de envolvê-la não só no design, mas também na criação de uma experiência melhor. E o simples ato das pessoas usarem a Bridge está, na verdade, nos permitindo construir uma solução que pode criar uma solução empresarial, o que sempre achei muito interessante. É muito legal. Sua paixão por esse problema é clara. Como diz Steve Jobs, a vida faz mais sentido ao olhar para trás e ver os caminhos de crença que percorremos. Você disse que é cardiologista e fundador de uma startup de tecnologia em saúde e aprendizado de máquina que cresce rapidamente. Ajude-nos a conectar mais alguns pontos sobre como você se preparou para conseguir construir uma empresa tão interessante. Eu sou realmente sortudo e privilegiado por estar na posição em que estou. E eu acho que a Abridge só está onde está por causa das pessoas que a estão construindo. Então, é todo mundo com quem eu me cerquei. E é reunir muitas pessoas realmente inteligentes, criativas, pensadores profundos que também são movidos por uma missão. E colocá-los em uma sala e encontrar maneiras de interagir uns com os outros para chegar a coisas melhores, para chegar a ideias melhores. Acho que a ideia de poder colocar um médico na mesma sala que um designer, uma pessoa de produto, um PhD, ou mestre em aprendizado de máquina, ou seja lá o que for, colocar esses diferentes tipos de mentes na mesma sala e fazê-las interagir,
Acho que isso é mágico por si só, porque isso não acontece com frequência. E encontrar uma maneira de construir uma empresa assim, que é o que eu acho que sempre buscamos. E por isso estamos animados com onde isso vai nos levar daqui para frente. Sobre o meu histórico, antes desta empresa, adquiri muita experiência valiosa como investidor sendo VC corporativo em um grande sistema hospitalar, o UPMC, e pude aprender acompanhando de perto CEOs em conselhos. Investi em empresas de tecnologia e no departamento de aprendizado de máquina da Carnegie Mellon, apoiando seu programa de aprendizado de máquina e saúde e financiando pesquisas básicas feitas por vários professores. E, lá atrás, eu estudei na Carnegie Mellon e depois segui um caminho meio tortuoso até me tornar médico no meio do caminho. Mas eu acho que, de certa forma, uma ponte, quando você olha para trás, de acordo com aquela citação do Jobs, eu acho que é empolgante aproveitar tantas coisas diferentes. E eu acho que todo mundo na empresa provavelmente está fazendo a mesma coisa, mas conectando todos os pontos, sabe, de todas as nossas experiências para criar uma imagem que ressoe com a missão. Então, para mim, é como puxar não só o background de tecnologia ou de investidor, mas também o background clínico e, muito importante, o background de paciente. Tendo estado do outro lado da mesa como paciente, com familiares passando por situações e reconhecendo que, mesmo como médico, a primeira pergunta que eu fazia para mim mesmo, ou que minha esposa e eu fazíamos depois de uma consulta era: o que eles acabaram de dizer, o que a gente deve fazer? Reconhecendo a grande oportunidade de criar algo que ajude a todos. É isso. Pessoas que estão no espaço do empreendedorismo estão muito mais acostumadas a ouvir sobre Product Market Fit, mas eu também gosto da ideia de Founder Market Fit, onde era aquele diagrama de Venn do tempo como clínico. Tendo realmente sentado à mesa dos investidores, do lado dos investidores, e visto como o capital é alocado, como isso informa a estrutura de capital do seu negócio. E interagindo com a vanguarda dessa pesquisa em aprendizado de máquina. Isso te coloca, como você disse, em uma posição privilegiada, mas também coloca um peso de responsabilidade sobre você, de realmente fazer algo com isso. Porque você sente isso de não consigo explicar direito, mas parece que alguém precisa fazer algo sobre isso. Isso precisa acontecer devido ao esgotamento e aos problemas que enfrentamos. Eu vejo uma solução, eu tenho que fazer isso acontecer. Sim, com certeza. Sem dúvida. E eu ainda atendo apenas alguns pacientes todo mês, principalmente sobre testar a própria tecnologia. Também quero manter contato com essa prática clínica. Na próxima terça, atendo pacientes na clínica. Como você disse, é um privilégio usar sua própria tecnologia dos dois lados. Mas reconhecer que existe um problema realmente grande que estamos resolvendo e que isso pode ser escalado e criar valor para todos. Com o tempo, sim, é super empolgante e energizante. E ouvir isso, me lembra que eu sou meio nerd quando o assunto é histórias de empreendedorismo. Você ouve Sam Walton, criador do Walmart, e mesmo sem necessidade econômica, ele ainda percorria sua loja, identificando ajustes para melhorar a experiência de varejo e permanecia presente no chão de loja. Ou, me fugiu o nome agora, o cara por trás da Rolls-Royce, mesma coisa no leito de morte, ele estava escrevendo ajustes sutis na forma como algum detalhe específico do motor era construído. E existe um certo grau de obsessão, existe um certo nível de, outras análises de saúde mental que precisam ser feitas nesse caso. Mas existe um certo ponto em que o motivo pelo qual o que eles conseguiram trazer para o mercado era tão especial é porque não era um experimento acadêmico. Não era algo em que simplesmente nos isolamos e nos afastamos da sociedade enquanto montávamos essa coisa. Estou buscando experiência prática e identificar pontos fracos ao aplicar isso no mundo real, testando para que se torne algo grandioso. Sim, com certeza. E eu não sei se mereço estar nas mesmas conversas que qualquer um dos nomes que mencionamos, mas, sem dúvida, nesse alto nível de abstração, é a mesma inspiração que todos nós podemos ter. E é simplesmente empolgante fazer parte de uma solução que, pode ajudar não só a você mesmo, mas também a todos, entende? Porque estamos realmente buscando resolver esse desafio maior e melhorar a experiência do atendimento em saúde para todos. O lado do paciente, o lado da família, com o qual todos nós podemos nos identificar, mas também o lado profissional. Do lado do médico, eu sou aquele médico que atendia os pacientes e só terminava minhas anotações alguns dias depois.
E aí chegava o fim de semana. Eu olhava minha letra horrível, tentando lembrar do que era. Às vezes ligava para meus pacientes com vergonha, só para confirmar que não esqueci nada. Então, com certeza, eu sou o pior dos casos, ou talvez a pessoa perfeita, a pessoa número 1 que realmente precisa dessa tecnologia. Isso também é real. Conversei com um amigo recentemente sobre como vir da economia para o marketing. E foi assim, bem, te ensinam que todo mundo é racional e aí você ganha um pouco de experiência de vida. As pessoas não são racionais. Precisamos buscar outra explicação além dos incentivos para entender por que as pessoas agem como agem. E é como se todos estivéssemos mentindo para nós mesmos e pensando que todo médico é perfeito em suas anotações em cada caso, então é claro que não vamos encontrar uma solução para isso. Você conseguiu admitir? Sim, isso existe e não sou a única pessoa com esse problema. Essa é outra perspectiva também. Sim, com certeza. Quero dizer, você mencionou que usou aquela palavra loss antes. E há perdas dos dois lados. Do lado profissional há muita perda. Perdemos muita fidelidade do diálogo, da conversa em si, para o documento. Muita coisa simplesmente nunca é registrada. Isso poderia gerar muito valor para o profissional, para o paciente, mas também para o sistema. Então, por exemplo, se eu sou um cirurgião muito ocupado e estou atendendo um paciente, posso levar 30 minutos para explicar um procedimento que estamos prestes a fazer. Explicar todos os detalhes. Os diferentes detalhes, todas as coisas que podem dar certo e errado, as alternativas. Posso fazer várias recomendações diferentes, usar metáforas para ensinar algum conceito. E então minha anotação pode ter só 4 linhas. E toda essa informação que nunca foi registrada em lugar nenhum é, eu acho, a informação. Isso poderia ajudar não só o sistema a reconhecer e recompensar o clínico pelo tempo que ele gastou, e pela quantidade de condições e problemas que ele abordou. Mas essa informação realmente beneficiaria o paciente, porque aquelas 4 linhas com jargão médico não vão ser necessariamente o que eles vão querer lembrar ou sequer entender. Isso é poderoso. Quero sair um pouco do que falamos até agora. E eu estava ouvindo uma entrevista com Sam Altman, que antes comandava a Y Combinator e agora dirige a OpenAI. E ele disse que as empresas mais interessantes vão se concentrar no último 1% a camada sobre a grande base de dados de processamento de linguagem natural. O que ele diz é que a OpenAI está criando essa inteligência generalizada. O GPT-3 possibilita as IAs generativas, mas o foco deles está nos 99% das conversas comuns e regulares. Adicionar um grau de especialização é, segundo ele, o que torna possível criar modelos de negócios realmente interessantes. A metáfora aqui é parecida com a das primeiras empresas que perceberam que não precisavam mais manter seus próprios servidores. E elas podiam simplesmente transferir esse problema tecnológico historicamente tedioso, complicado e caro para a Amazon Web Services ou algum outro provedor de nuvem. E então, focar apenas em um domínio muito específico de especialização foi o que liberou o potencial delas como empresas. Você pode falar um pouco mais sobre como isso permitiu, além do ajuste de produto ao mercado, um tipo de ajuste de timing da empresa para que a Abridge fosse criada? Isso é altamente relevante para a forma como construímos tecnologia nos últimos anos, porque quando começamos a empresa, fizemos algumas apostas sobre em que parte da stack deveríamos focar. Como onde deveríamos realmente construir tecnologia proprietária, realmente focar. E o último passo que acho que você mencionou, meio que me faz pensar em chegar ao topo da stack. O valor sobe e correr para o topo o mais rápido possível. Reconhecendo que você pode construir em cima de tecnologias existentes, é sobre isso que se trata. Ao iniciar a empresa, tomamos uma decisão estratégica sobre transcrição de fala. E a ideia era: bem, quem vai vencer no espaço de transcrição de fala, nesse espaço generalizável, meio que padronizado de transcrição de fala pronta para uso? Seria a gente, ou seria o Google, a Microsoft, a Amazon, sabe? Uma dessas grandes empresas de tecnologia. E fazia todo sentido que seriam eles, sabe, desenvolvendo essa tecnologia central. E a OpenAI acabou de lançar o Whisper algumas semanas atrás, que está nesse espaço de ASR. Com licença MIT, qualquer um pode usar isso e começar a construir em cima. Então nós apostamos que essa não é a camada da stack. A base não é onde devemos focar. Devemos aproveitar.
devemos construir em cima. E então, quando pensamos sobre o que está em cima desse desafio específico, entramos em processamento de linguagem natural, específico para a saúde, compreensão de linguagem natural, mas também geração de linguagem natural. E essa geração está no topo, eu acho, do ponto de vista de tecnologia central. Mas então também pensamos sobre a interface do usuário e as experiências do usuário que ficam em cima disso. O que realmente faria sentido? O que ressoaria com um médico? O que funcionaria para um paciente? Então, encontrar uma maneira de pegar uma fatia de tudo isso desde o início é o que temos feito. Mesmo naquele app gratuito lançado para consumidores e usado por centenas de milhares, isso já representa parte da interface e experiência do usuário. Também está integrando toda a NLG. Tem esse trabalho ali, tem PLN, tem NLU e, claro, tem as transcrições de fala na base de tudo isso. E agora, com isso, a tecnologia de sumarização de nível corporativo que estamos vendendo para médicos, para sistemas hospitalares, etc., essa tecnologia é realmente como se fosse a tecnologia central. E embora possa ser uma API e simplesmente integrar, também há um componente de UI e UX nisso quando vamos para o full stack. E é altamente improvável que eles consigam criar uma experiência de UI melhor do que vocês. Você me influenciou de um jeito específico. Sempre que falo certa frase, lembro de você, o que mudou meu modo de falar. Acabei de fazer isso. Mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Ao invés de dizer matar dois coelhos com uma cajadada só. Eu ouvi você dizer isso uma vez numa ligação e desde então, nunca mais, exceto agora, disse matar dois coelhos com uma cajadada só. Na minha cabeça, comecei a dizer dois pássaros e já estou acostumado a completar automaticamente a frase. Você pode falar especificamente sobre isso? Você sempre disse assim ou fez uma escolha intencional de passar a usar essa forma de falar em algum momento? Eu acho que há dois Relacionado a pássaros. ditados. Tem aquele de mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Sobre aproveitar o que você tem, tirar vantagem, ser oportunista, todas essas coisas. E aí tem a outra versão, que é fazer duas coisas ao mesmo tempo, resolver dois problemas de uma vez só. E eu acho que o ditado talvez poderia ser melhor, alimentar dois pássaros com um biscoito, ou alimentar dois pássaros com uma só palma da mão, ou qualquer versão disso que faça sentido. Mas não, acho que isso surgiu mesmo em reuniões da empresa, quando às vezes dizíamos matar dois pássaros, mas aí nos corrigíamos bem rápido. É engraçado como nos negócios e nas startups tantas metáforas são relacionadas à guerra. E quando você pensa sobre isso e em quais podem ser reformuladas de alguma forma, essa parecia ser uma daquelas que poderiam ser facilmente reformuladas de uma maneira mais positiva. Sim, estávamos na ligação e você disse isso de forma tão tranquila. Mas aí entrou a questão dos dois pássaros. Achei que você ia por esse caminho, mas não foi. E percebi como você me influenciou de forma sutil. Agradeço muito por isso. Sim, obrigado. Isso foi fantástico. Estou muito empolgado com o que vocês estão construindo. Tem mais alguma coisa que você gostaria de compartilhar hoje que eu não te dei a chance? Acho que o meu principal pedido para quem está ouvindo é esse. Quando encontrarem seu profissional, médico, enfermeira ou coordenador de cuidados, falem sobre a Bridge e peçam para acessarem nosso site e solicitarem uma demonstração, porque é uma tecnologia que podemos disponibilizar a eles muito, muito rapidamente. O interessante sobre o que construímos é que não exige meses de integração. O único sinal de que a nossa tecnologia precisa para gerar valor é a conversa falada. Então, a barreira de entrada para criar algum valor para o usuário final é bem baixa. Acho que todos podemos nos identificar ao ver um profissional que precisa virar as costas porque está digitando no computador, distraído e estressado, e, portanto, poder aliviar esse fardo para as nossas equipes assistenciais é o que buscamos. Então, sim, acho que esse é o meu principal ponto, meu principal chamado à ação ou pedido para todos. Agora, se as pessoas quiserem direcioná-las para o site ou acompanhar o que vocês estão fazendo, quais canais digitais devemos passar para elas? Sim, então você pode acessar abridge.com e lá você encontrará informações onde pode se inscrever para uma demonstração, obter mais informações, mas também pode nos seguir no Twitter.
A Bridge tem uma conta e também está no LinkedIn. Perfeito. Tudo isso vai estar nos links das notas do episódio em goingdeepetern.com/podcast para cada episódio do programa. Mas antes de encerrar, gostaria de te dar a palavra mais uma vez para lançar um desafio pessoal e prático para a audiência. Não sei se isso é exatamente um desafio, mas é algo que eu internalizei, especialmente com a pandemia nos últimos anos e como tudo ficou estranho para todos nós. Mas, quando ia me deitar, eu costumava dormir com um pouco de fome e acordava com fome. Não digo literalmente, mas ficava insatisfeito com o progresso do dia. Queria ter feito mais. Acordava e pensava, queria ter feito mais ontem, preciso fazer mais hoje. E algo que acho que me ajudou muito nos últimos anos foi tentar criar o hábito de ir dormir sentindo gratidão. Simplesmente passar pela lista de tudo de que tenho o privilégio de fazer parte, por exemplo, desta empresa e desta missão, e por trabalhar com as pessoas com quem trabalho diariamente. Mas ainda assim acordar com fome, ainda assim acordar insatisfeito, porque aquele pequeno incômodo pode, de certa forma, impulsionar o trabalho do dia. Encontrar uma forma de dormir grato e acordar insatisfeito me ajudou a impulsionar minha produtividade nos últimos meses. Espero que batendo na madeira dure, mas até agora tudo certo. Adoro isso. Aceito o desafio e espero que todos façam o mesmo. Obrigado por participar do podcast. Muito obrigado, Eren. Agradeço de verdade. Tivemos uma conversa profunda com o Dr. Schiff. Desejo um ótimo dia a todos aí. Obrigado por ouvir até o final dessa conversa. Se você gostou, também vai gostar da nossa conversa com o Dr. Timothy Wong, que está focado em tornar o atendimento médico mais acessível e barato com uma clínica sem convênio, onde os pacientes podem consultar o médico por apenas 25 vai lá conferir.